A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus possa abençoar sua vida poderosamente. Continuando ainda acerca de Efésios 6, tá? Porque o Senhor tem mandado nós nos revestirmos, né? E eu quero explicar melhor para algumas pessoas que talvez não sejam bons entendedores de só falar, né? Acerca do mundo espiritual, acerca da nossa vida como cristãos, como servos de Deus. A nossa vida espiritual é bem complexa, né? Porque é de difícil entendimento, é coisas impossíveis de se entender, irmãos. E eu quero deixar uma experiência, né, para os irmãos, uma experiência muito importante, muito séria, né, para os irmãos saberem que batalha espiritual é coisa séria, né? E quando nós nos encontramos com o inimigo, né? Porque o Senhor às vezes permite certas experiências na nossa vida que nós nos encontramos com o inimigo de frente, irmãos, pela misericórdia do Senhor. Mas eu creio que o Senhor sempre do nosso lado, não nos abandona, porque se o Senhor permitisse Satanás aparecer para nós, né, para vir nos guerrear contra a nossa vida conosco sozinho, nós já estaríamos mortos há muito tempo, né? E eu sei que o Senhor passou comigo, que o Senhor estava ali comigo, mas o Senhor permitiu acontecer. E eu quero deixar aqui para os irmãos Efésios 6 novamente, antes de contar. Efésios 6, versículo 10. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firme. Irmãos, a batalha espiritual está travada na vida do servo de Deus. Na terra, parece que por ser o final, sabe, o fim assim dos tempos, né? Estamos nos últimos dias verdadeiramente, temos visto a palavra do Senhor se cumprindo. É impossível nós queremos negar que não estamos nos últimos dias, porque estamos sim. Estamos nos princípios das dores. Se os irmãos lerem em Mateus 24, no início, que tem o título de Princípio das Dores lá, os irmãos vendo que tudo que relata que aconteceria nos princípios das dores está acontecendo. Então não tem como negar, é a palavra de Deus. Não é a irmã Carla que está falando, é a Bíblia. Então, irmãos, eu quero relatar aqui para os irmãos que tem os dois, foi no mês de junho, né? Isso que aconteceu comigo, que eu tive um reflexo espiritual muito grande na minha vida, porque por causa desse encontro espiritual que eu tive. Na madrugada, o Senhor permitiu, irmãos, que depois, quando eu orei na madrugada, né, que eu fui deitar para dormir, e eu senti, quando eu estava quase pegando no sono, eu senti como que se algo estivesse tocando nos meus pés, né, uns dedos assim, mas não era dedo humano, era um dedo mais pesado e mais largo, né, e eram vários, assim, não parecia ser só uma mão ou duas mãos a tocar, eram vários dedos, mas no mundo espiritual nós não sabemos como Satanás é, se ele tem também 5 dedos como um ser humano, né? Eu acredito que esse mal não tinha, que ele veio ao meu quarto, e esse demônio, ele do meu pé, ele subiu para minha canela e puxou a cobertor. E eu fiquei naquele escuro do quarto, porque eu durmo com a luz apagada. Eu tentei levantar para poder olhar e não consegui, porque o meu músculo inteiro paralisou, o meu corpo inteiro paralisou. E nisso que o meu corpo inteiro paralisou, eu tentei me mexer de alguma forma e não consegui. E aquele demônio voltou pro pé, quando ele tirou a coberta, ele voltou pro pé. E do pé ele foi subindo para minha canela e para minha coxa. Eu não sei o que o inimigo estava tentando sugar, mas ele já estava paralisando o meu músculo. Mas o Senhor depois me disse que aquele demônio veio para me paralisar, para poder sugar coisas espirituais da minha vida e assim me enfraquecer espiritualmente. E o Senhor estava permitindo eu passar por aquilo dali para eu poder ver como o mundo espiritual é, como o mundo espiritual existe. E muitos não acreditam, mas o Senhor me está fazendo passar isso para os irmãos terem noção que aconteceu isso em junho. Eu não contei aqui, não gravei vídeo, não contei para ninguém, mas o Senhor está me tocando a contar, né, irmãos? Porque muitos não acreditam, e embora que não acreditem, eu estou passando simplesmente o que Deus está mandando eu passar. E continuando, eu tentei me mexer e não consegui me mexer, não consegui mover o meu músculo, mas eu pude repreender na mente, só na mente, pude clamar o nome de Jesus e o sangue de Jesus. E quando eu senti que aquele inimigo estava vindo me tocando já pelo ventre, eu peguei
e consegui mexer só o punho, não sei como, porque meu corpo inteiro estava paralisado, meu músculo inteiro. Mas eu creio que ali foi permissão de Deus. Eu movimentar só o músculo. E eu consegui fazer assim com a mão. Né? E quando eu fazia assim com a mão, e repreendendo e clamando o sangue de Jesus, aquela mão parava e voltava pro pé, e voltava a subir de novo. E eu fiz isso por 3 vezes, quando a mão já estava assim na direção do meu ventre. Por 3 vezes eu fiz assim. E por essas 3, porque o inimigo ele tentou 3 vezes, né? Na primeira vez que eu fiz assim, ele parou e começava do pé de novo a subir. E eu fiz a segunda vez, ele parou e começou do pé também novamente subir, irmãos. Algo terrível, algo tenebroso. E eu senti aquela opressão, aquele peso, né? Aquela sensação horrível de algo maligno ali. Mas eu sabia que o Senhor estava comigo, eu não fiquei com medo, momento algum. E só de eu não ficar com medo, eu sei que era o Senhor, porque o ser humano, ele é medroso. Mas quando Deus está na nossa vida, o Senhor ele nos dá coragem. E ali eu repreendi aquele mal. Né? E depois dessas 3 tentativas, eu senti que aquele mal, eu clamando e repreendendo, aquele mal saiu. Né? E eu tive um reflexo assim, muito negativo com relação a esse encontro com o maligno nesse dia. E o que aconteceu, irmãos? Ele veio, os irmãos observam que ele veio depois da oração da madrugada, esse mal, contra a minha vida. E aí no dia seguinte, eu acordei normal, mas pensando naquilo que tinha acontecido, não contei pra ninguém. E passou assim o dia todo, né? Quando chegou um momento assim que eu tinha que orar, né? Porque eu sempre separo uma hora do meu dia para orar. Irmãos, eu nunca oro, né? Quero deixar bem claro para os irmãos, não para me justificar, mas para poder os irmãos ter noção do que aconteceu, o reflexo que deu na minha vida espiritual esse encontro. Eu sempre oro, não por obrigação, eu oro porque eu amo orar, eu amo estar aos pés do Senhor, eu gosto, porque eu sinto a presença de Deus, sabe? É como se eu estivesse me encontrando verdadeiramente com o Senhor ali, e eu sinto a presença de Deus, eu sinto o toque do Senhor, e eu amo fazer isso, né? E naquele momento ali chegou o horário de orar, e eu não estava com vontade, com aquela alegria para orar, irmãos. E assim, naquele momento eu não achei estranho, porque eu estava ocupada com meus afazeres, mas eu ia dar uma parada para orar. Então eu falei assim, então não vou... não tô com essa vontade, eu não vou orar agora. Mas quando eu falei isso, ao mesmo tempo o Espírito Santo me impulsionou a orar. Eu senti que o Espírito Santo estava me convidando a dobrar os joelhos. Mas eu não dobrei, porque era como se meu coração tivesse fechado para orar. Né? E isso quando chegou à noite também, na hora de orar, que eu gosto de orar também antes de dormir e na madrugada. E eu não orei, eu acabei me distraindo. Eu não sei com o que mais, que eu não lembro, mas eu me distraí com alguma coisa, depois fui dormir. Fui deitar sem orar. Eu estava sem vontade nenhuma de orar. E eu comecei a perceber que depois daquele encontro ali, aquela alegria que eu tinha para orar tinha acabado. Sabe? Aquele desejo de orar, aquele desejo saindo dentro de mim tinha acabado. Eu ainda sentia o Espírito Santo mandando eu orar. Eu sentia. Mas aquela alegria de mim, sabe? De mim, Carla, do ser humano, Carla, não tinha mais. E eu comecei a perceber que foi depois daquele encontro, para os irmãos verem o reflexo que foi, que aquele mal ele veio para sugar algo de mim. Talvez aconteceria algo pior se eu não clamasse ao Senhor, mas o Senhor permitiu acontecer para que servisse de experiência, e hoje eu estou aqui passando para os irmãos. E passados uns dias, eu fiquei mais ou menos assim uns 2, 3 dias, sem orar ao Senhor. E porque esse desejo tinha parado, sendo que o Espírito Santo me impulsionava a orar, mas eu não queria orar. E depois eu fiquei com aquele sentimento, assim, como foi no segundo dia, né? Assim, no primeiro dia, e quando foi no segundo dia, eu fiquei com aquele sentimento de que eu não ia orar, porque o Senhor tinha me impulsionado a orar e eu não obedeci. Então eu fiquei com aquilo no meu coração como se eu tivesse entristecido também o Espírito Santo e tivesse pecado. E eu falei, nossa, eu não sou digna de dobrar o meu joelho e orar agora. Porque o Senhor me colocou para orar e eu entristeci o Espírito Santo e não orei, irmãos. E eu fiquei com isso no meu coração, tipo, me julgando porque eu não orei como o Senhor, quando o Senhor mandou eu orar. E o que aconteceu? Nesse negócio de eu ficar me julgando, eu não orei também no dia seguinte.
né? E eu sentindo que era para eu orar, o Senhor mandando orar. Mas nós sabemos que, na verdade, nós não somos dignos em momento nenhum, né? Nós sabemos que nós somos pecadores. Por mais que nós estejamos nos esforçando para viver uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, né? De comunhão com a nossa congregação, né? Fugindo das concupiscências da carne, fugindo das tentações, nós não somos dignos de qualquer forma, né? Mas naquele momento eu estava me sentindo muito indigna, como se eu não pudesse dobrar os meus joelhos, porque eu não obedeci o Espírito Santo naquele momento. E aí se passou mais ou menos uma semana assim, sem orar, e o tempo todo eu me julgando, porque eu não obedeci o Espírito Santo, eu me apontando por causa disso. E aí minha mãe me ligou, minha mãe é irmã do círculo de oração, e eu não contei nada pra ninguém. Ela pegou e me ligou e falou assim, Deus tá mandando você orar. Eu vejo uma opressão muito grande do me contra a tua vida. Deus tá mandando dobrar o teu joelho e orar. Eu falei, tá bom, mãe, daqui a pouco eu vou estar orando, porque Deus tem me tocado mesmo pra orar. E desliguei o telefone. Mas quando eu queria orar, eu sentia eu mesmo me julgava falando, você não obedeceu ao Espírito Santo. Você não obedeceu quando era para você orar, agora você vai orar, vai dobrar o joelho, você não é digna de orar, não é digna de dobrar o joelho diante do Senhor, né? Eu fiquei com esse julgamento e aquele desejo meu ainda não tinha voltado. Eu sentia um impulsionar do Espírito Santo, mas não sentia aquele regozijo que eu sempre tive. Aquilo foi sugado naquela batalha espiritual que eu tive ali na madrugada, irmãos, e passou mais ou menos, depois daquela semana, acho que mais uns 3 dias, se eu não me engano. E aí, irmãos, eu sentada no meu sofá aqui, e eu já, assim, comecei a sentir aquela saudade, sabe? Aquela saudade, assim, de estar com o Senhor. Mas é uma saudade que não dá para explicar, irmãos. Mas, ao mesmo tempo, é como se você sentisse saudade, assim, de um esposo que está longe, de uma mãe que está longe, de um irmão, né? Para os irmãos entenderem melhor. A mesma saudade, se você está longe de um filho, a mesma saudade eu sentia de estar com o Senhor, né? Porque nós sabemos que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, é como se fossem também umas pessoas, mas não pessoas como nós, seres humanos, né? Mas tem sentimentos também como seres humanos, como pessoas, né? Tem vontade, tem querer, tem raciocínio lógico, tem sabedoria, né? E eu senti aquela saudade de estar aos pés do Senhor. E aí, nesse momento que eu senti aquela saudade, eu falei, Senhor, que saudade, que vontade de estar com o Senhor. Que saudade da tua presença, Senhor, de estar a sós com o Senhor, de joelhos dobrados aos seus pés. E ali, sem eu perceber, irmãos, eu já estava orando. Porque quando nós falamos assim com o Senhor na mente, já é uma oração. Porque a oração é conversa com o Senhor. É conversar com Deus. E ali eu já estava conversando com o Senhor. E ali eu peguei e falei, Senhor, mas eu não posso orar porque eu te desobedeci. E no dia seguinte, de novo, o Senhor me impulsionou a orar, eu não orei. E agora eu tô me sentindo, sabe, suja, tô me sentindo em pecado, porque eu não obedeci a voz do teu Espírito. E eu não quero comparecer na tua presença desse jeito, sabe, tendo pecado contra o teu Espírito. Eu comecei a falar assim com o Senhor, palestrar assim com Deus, né? Eu já estava fazendo uma oração na mente. E nesse momento que eu senti, irmãos, que eu percebi que eu estava fazendo uma oração na mente, eu comecei a chorar aos pés do Senhor e pedir perdão a Deus. Falar, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Repreende esse mal, Senhor, esse mal que veio me assolar, porque depois desse encontro na madrugada com esse inimigo, eu perdi a alegria, Senhor, de orar, a alegria, o desejo de estar aos teus pés. E ali naquele momento, naquela oração, irmãos, aquele gozo, aquela alegria foi devolvida para mim, o Senhor devolveu para mim. E o Senhor me falou que aquele mal tinha aparecido naquela madrugada para pelejar contra a minha vida, que era para sugar não só meu desejo de orar, não só aquela alegria de orar, não. Era para me enfraquecer espiritualmente, era para sugar as minhas forças espirituais mesmo, para deixar o meu espírito caído, fraco, né, desorientado. Mas o Senhor, Ele deu livramento ali, mas Ele permitiu que o reflexo ficasse para que eu entendesse que o mundo espiritual é coisa séria, que batalha espiritual é coisa séria, que vida de cristão é coisa séria, que oração, irmãos, é fundamental na nossa vida. Né? Não tem contato com o céu se não tiver oração. Não tem vitória ganha se não tiver oração. Não tem batalha espiritual vencida se não tiver oração. Nós temos que ficar firmes na palavra e na oração. Por mais que você não consiga ler a palavra hoje, por algum motivo, mas ore.
Não consigo dobrar o joelho, ore na mente, no pensamento, porque a minha batalha espiritual naquela madrugada eu venci ela orando na mente, clamando na mente, porque o meu corpo ficou imóvel. Eu não consegui nem levantar para poder olhar o que era, se tinha alguma coisa ali visível aos olhos humanos, porque eu não sei se tinha visíveis aos olhos humanos, mas estava me tocando como se fosse um ser humano, como se fosse dedo de carne mesmo, irmão. É uma coisa impressionante, assim, que alguém me contando eu não acreditaria. Eu costumo dizer isso, porque o mundo espiritual é impressionante. Às vezes acontece coisas na minha vida que, assim, acerca do mundo espiritual da minha vida, que eu fico desacreditada de falar assim, meu Deus, isso aconteceu mesmo, isso é impossível de acontecer. Eu fico pensando assim. Dessa forma, só mesmo você sendo um crente mais achegado a Deus, ou de oração, ou aquele crente que busca as coisas de Deus, que você vai ter experiências espirituais. E você vai ver como é impossível de acreditar. Como é difícil de acreditar, mas você vendo ali acontecer, não tem como você desacreditar. Então, irmãos, eu deixo essa palavra para que nós vamos nos fortalecer no Senhor, nos revestir dessa armadura, porque a prova de que nós enfrentamos batalhas, guerras espirituais é o Efésios 6:10, porque se ele está mandando nós revestirmos, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra potestades, é contra principado. Se a minha luta é só luta contra isso, significa que eu e você entramos em batalha, em guerras espirituais. O nosso espírito, ele peleja, ele guerreia, né? O nosso espírito, ele sai, eu não sei se ele sai do corpo, mas ele guerreia. Também, no mundo espiritual é necessário ele estar revestido. Não é só os anjos do Senhor que pelejam pela nossa vida, que lutam a nosso favor com a ordenança de Deus. Não é só Deus que entra na nossa guerra, na nossa peleja de luta, não. E o Senhor, ele permite que nós venhamos também lutar no mundo espiritual. Quantas das vezes você esteve em guerra, em batalha espiritual, o teu espírito pelejando, lutando, e você não sabia? Né? Quantas das vezes, às vezes você sentiu aquela opressão, aquele peso, uma dor de cabeça, que isso acontece comigo em determinado lugar, às vezes que eu entro, eu sinto aquela opressão, aquele peso, e uma dor de cabeça, eu já sei que é a potestade ali atacando. Eu já sei que é o inimigo se levantando e lutando contra a vida do cristão. Então nós temos que estar vestidos de capacete, couraça, espada, que é a palavra, né? Calçado com o evangelho da paz, né? Tudo que Efésios 6:10 manda. Né, e fortalecer no Senhor. E depois de a gente ter se revestido, aqui o Senhor fala, fica firme, porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Né, nós temos que zelar, cuidar da nossa vida espiritual, temos que ser atalaia, temos que não baixar a guarda nunca, temos que ficar de olho o tempo inteiro, porque Satanás, ele é sagaz, eu repito, ele vem com um sapatinho de lã, né, por uma bestinha pequenininha, ele entra ali e se esconde. Mas é necessário nós pedimos ao Senhor discernimento espiritual, visão de águia para nós enxergarmos aquilo que Satanás está tentando armar, tramar, para que nós possamos clamar e repreender no nome de Jesus e vencer a batalha, e vencer a guerra, porque Deus, ele é conosco, e nós temos todo o suporte aqui, para vencer, que está na palavra de Deus. Nós temos todo o suporte, todo o manual para nós vencermos guerra, batalha, para nós sermos um cristão que agrade ao Senhor. Está tudo aqui na palavra. Não é difícil nós examinarmos a Escritura, e a melhor coisa que tem é examinarmos mesmo, porque nos últimos dias estão falsos profetas aí, falsas visões, falsas revelações, e é necessário nós termos discernimento de espírito. Discernimento de espírito é um dom espiritual, e nós adquirimos como? Buscando ao Senhor, lendo a palavra, buscando, orando, jejuando pelas nossas vidas, e nós vamos ter dons espirituais. Esses dons espirituais nos ajudam a vencer, a batalhar, a guerrear, a abençoar a vida do nosso próximo, né? E nós não podemos deixar a palavra de lado, nem oração. Então, vamos nos fortalecer, porque vem dias maus aí, estamos nos últimos dias, sim, e eu deixo essa experiência acerca do mundo espiritual para você ver que batalha espiritual é coisa séria, e que crente, ele entra em guerra, em batalha espiritual, sim, né, irmãos? E que os irmãos possam compartilhar o vídeo, se inscrever no canal para honra e glória do nome do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida, né? Estou aqui na madrugada, ainda é madrugada, né? Eu gravei o vídeo anteriormente da revelação que Deus me deu, e o Senhor ainda continua me tocando para que eu fale sobre batalha espiritual e guerra espiritual, dessa experiência que eu tive, né? E eu conto aqui, não para me vangloriar, né? E por mais que a gente às vezes fica meio constrangido, né, por algumas coisas, mas o Senhor está mandando falar, o que eu posso fazer? Obedecer, né, porque o Senhor permitiu que eu passasse por isso, foi para aprendizado meu, e para poder passar também para alguém que precisa ouvir isso,
que Deus, ele luta e peleja por você. Mas é necessário você fazer a sua parte também, orar, buscar a face do Senhor e ficar na palavra. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.